Vem comigo decorar esse bolo de aniversário que ficou a coisa mais linda e é bem simples de fazer. Em primeiro lugar, vamos começar fazendo a nossa pré-camada com a cobertura que eu já ensinei como fazer. Deve estar no perfil aí, vocês dão uma olhadinha e procurem. Vou passar a cobertura ao redor com o auxílio do saco e depois vou vir com a faca para que espalhe bem. E espalhando bem assim, eu permito que os farelos não saiam do bolo, ficam todos grudadinhos e também para que não aconteça bolhas. Essa forma permite com que a gente trabalhe melhor. Eu prefiro sempre trabalhar com sacos. Também já expliquei que eu utilizo os sacos não sacos de confeitaria, mas sim sacos de açúcar, sacos de farinha de trigo, que eles geralmente vão para o lixo depois da gente utilizar, né? Então, para reutilizar eles, eu acabo utilizando como saco de confeitar. Depois disso, a gente vai alisar o nosso bolo com a espátula, uma espátula de textura não, uma espátula lisa, para depois vir com a espátula de textura. Só que esse bolo vai ser um wave cake. Vou utilizar uma espátula lisa para fazer umas ondinhas na lateral. Como eu faço essas ondinhas? Vou pegar uma espátula lisa, aí eu vou passando, dou uma primeira volta ao redor do bolo e depois vou fazendo zigue-zague. E zigue-zague só que subindo o bolo. E vai ficar essas marcações na lateral que parecem formatos de ondinha, que fica um charme, uma coisinha mais linda. E dá um super realce ao bolo. Essa tendência, eu tenho certeza que foi uma das melhores que já inventaram, a tendência do wave cake. Depois, vamos fazer as quinas. Como eu estava dizendo, a tendência do wave cake, eu achei simplesmente mágico, incrível quem teve essa ideia de fazer isso. É prático, rápido e fica a coisa mais linda, não fica, gente? Pois é. Fazendo as quinas ou fazendo devagarinho as quinas, eu sempre gosto de utilizar essa espátula que a gente corta o bolo. Eu acho melhor, pra mim, no meu caso, eu acho melhor. Mas cada um faz a esquina como com a espátula que preferir. Mas eu acho melhor ela, porque ela é mais larga e eu acho que as minhas quinas ficam bem melhor com ela. Eu já tentei com outros tipos e eu não curti muito, não gostei do resultado. O resto da cobertura que sobrou, eu vou pegar e colocar em cima do nosso bolo para fechar ele com chave de ouro. Depois eu vou alisando em cima, alisando para que fique bem aparente ela e as quinas, para que junte as quinas com a parte de cima que eu coloquei por último. Quando isso eu vou alisando para que tire esses detalhes, esses defeitozinhos, eu vou alisando bem. Depois de alisar bem, eu vou vir com um pincel. Aqui eu vou vir com um pincel para que fique uma textura bem legal. Eu sempre gosto de utilizar o pincel ou até mesmo a própria espátula para fazer uma espiralzinha. Acho que vocês já viram e é muito bonitinho. Continuando com a decoração, eu vou utilizar essa tinta. Eu vou utilizar o corante azul. Essa pintura que eu fiz na lateral, essa pintura, eu fiz com corante em gel. Depois eu ensino pra vocês essa técnicazinha que eu fiz. Eu não tinha um corante em pó. O importante é a gente ter, a gente faz com o que a gente tem. E eu só tinha mesmo o em gel. E foi o que eu fiz. Mas com o em gel deu super certo. Eu não tinha um corante em pó, eu fiz com corante em gel, eu diluí ele no álcool de cereais. E depois eu coloquei um pouquinho de pó nacá, um pó branco. Entenderam? Mas ficou lindo, ficou com o mesmo resultado. Mas só que tem um pulo do gato. Depois eu ensino pra vocês. Depois eu vi limpar a bandeja. Nossa, o corante suja bem. Olha a cor do meu pano, gente. Tava branquinho, limpinho o pano. Ficou todo sujo pra lavar. Meu Deus, é um caos depois. Chá de molho e tudo. Depois eu vou acrescentar um glitterzinho azul pra que dê um glow up no bolo, para que ele fique bem brilhoso e mais charmoso. Vou fazer as quinas na lateral. As quinas não. O acabamento na lateral. Vou fazer o acabamento para que fique bem glamuroso o bolo. Em seguida, para finalizar, eu vou acrescentar o topo, que no caso o nome, a idade da aniversariante e também as borboletas, que é o charme principal do bolo, porque quem escolheu o modelo foi a cliente e no modelo tinha as borboletas. É sempre bom a gente respeitar o que o nosso cliente quer no bolo dele. Enfim, para dar um charme maior ainda e finalizar a decoração, eu vou utilizar pérolas grandes e pérolas menores. Esse bolo ele tem 30 centímetros de diâmetro por uns 12 de altura, a massa é branca e o recheio de leite ninho com pedaços de chocolate. E fica esse resultado incrível do nosso bolo decorado. Eu agradeço demais quem esteve até aqui. Tchau, gente!